UFC México, Moreno versus Royval, mais fofocas do UFC 300. É agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, chegando, pisando no octógono de 3 tapinhas para uma edição importante, porque a gente vai recapitular esse UFC histórico 298 e, com algum esforço, olhar para frente, olhar para esse sábado que está chegando aí, Moreno versus Royval, o que acontece, o que sai dessa luta. Tem um common event bem interessante, na minha opinião, até mais interessante do que a luta principal. Não sei se o Meloto e o Barbie concordam comigo, mas vamos falar também de Poatan versus Jamal Hill, a luta principal do evento mais importante da história da UFC até hoje, que é o UFC 300. Será que está uma luta a contento? Será, capitão? Será, Meloto? Inscreva-se aqui no nosso podcast, por favor, a gente precisa de inscritos. Não adianta você só ativa o sininho lá, faz o sininho barulhar, tá bom? Compartilha esse link deste vídeo nos seus grupinhos de Telegram, de WhatsApp, manda aí pra namorada, pro namorado, por favor. E lembrando que a gente tá sempre no YouTube e no Spotify. Meloto, você tá com seu coração aonde? Lá no UFC 300, nesse UFC México agora, Moreno versus Brandon, a briga dos Brandons, ou seu coração está na noite de sábado para domingo que acabou de passar? Meu coração está em todos os lugares. Eu sou uma pessoa amorosa, então tem pra todo mundo, tem espaço pra todos os eventos. Mas, cara, esse evento aí, o UFC 298, nos deixou assim com a boca aberta mesmo, né? E tá difícil fechar essa boca, viu? Eu achei que tá entrando mosca, Meloto. Ô, Barbie, e você? Tá empolgado com o que está por vir? Está saudoso? Está excitado? Está triste com o que aconteceu? Me conte. Meu amigo, eu estou há dias só pensando nos 5 segundos do momento do nocaute do Topuria no Volkanovski, no tanto de coisa bonita que aconteceu naqueles 5 segundos. Cara, é como meu colega Rampazzo sempre fala aqui com o seu capitão, que eu sou um purista da luta, e pra mim, naquele momento, foi assim, não existia mais Volkanovski, meu ídolo, não existia mais Topuria, meu ídolo, existia apenas a luta, o movimento, e cara, aquilo foi bonito demais. Toda a luta foi bonita demais, eu gostaria de morar naquela luta. Ai, meu coração, despedaçado pelo Ilia Topuria. Vamos então desespinhar as nossas gargantas desse evento 298. Ô capitão, começa você dessa vez. O que você tem para falar com relação ao UFC 298, esse nocaute do Topuria que te comoveu, né? Fez você chorar de alegria, fez a mim chorar de tristeza, e o que mais, qual que é, que osso de peixe que tá atrapalhando a tuas cordas vocal aí? Cara, eu vou te dizer que, tipo assim, isso aqui nem é um grande osso de peixe, mas eu gostaria de falar um pouco aqui do Borrachinha, porque eu acho que foi a melhor performance que eu já vi do Borrachinha. E, tipo assim, ele consistentemente me surpreende com essas paradas, sabe? E ele surpreende de um jeito muito estranho, porque você vê, por exemplo, ele chegando contra o Vettori, não conseguindo bater o peso por muito, fez uma luta de 5 rounds com um dos caras mais duráveis da categoria inteira, e todo mundo sabendo que o Borrachinha é um cara que se exaure com mais velocidade. E aí, no 5º round, ele deu um cacete no Vettori, né? Foi o melhor round dele. Da mesma forma, foi essa luta. Eu fiz a análise dessa luta na semana passada e eu falei todos os meus motivos para apostar no Whittaker, e como todos sabem aqui, eu estava certo. Eu não só acertei o vencedor, acertei o método também, porque seu capitão é bambo, mas o que aconteceu foi que o Borrachinha fez uma luta extremamente equilibrada em todos os momentos. Ele fez muita coisa interessante, ele mostrou muita resiliência, estava com um jab muito afiado, estava com um cardio em dia, bons chutes baixos, e tipo assim, é aquela coisa que eu fico assim, ok, eu só elogiei, né, então vocês devem estar pensando, qual que é o espinho? O meu espinho é, cara, você tá meio que jogando a sua carreira no lixo com essa inatividade, essa sua recusa em lutar, porque você poderia estar realmente lutando no topo dessa categoria. Você tá praticamente optando por não fazer isso pra mim é muito problemático. Se você consegue pegar um cara igual o Whittaker e dar uma luta dessas,
você claramente consegue lutar contra caras igual o Dricus, ou o Strickland, ou o Cannonier. Tipo, talvez não ganhe nenhuma dessas lutas, mas ele pelo menos consegue lutar nesse nível. E isso aqui, lembrando que ele tá voltando de um tempo de inatividade absurdo. E esse é o problema, né? Ele tá sempre voltando de um tempo de inatividade absurdo. Eu preciso que o Borrachinha não jogue esse talento dele fora, assim. Ô, capitão, ô Meloto, posso comentar o espinho do capitão? Claro, com certeza. É o seguinte, cara, eu já quero até avisar a vocês dois e a nossa audiência, né? Não tem certo e errado nisso. Copo meio cheio, copo meio vazio, é percepção, é ótica. Não tem certo e errado. E eu discordo do Barbie. Ele claramente tá vendo o copo meio cheio pro Borrachinha, nesse momento da carreira, com a luta que ele entregou e tudo, e eu definitivamente vejo o copo meio vazio. Assim, é um cara que perdeu 3 lutas nas últimas 4 que fez, que claramente não consegue vencer um top 5 da categoria, e que tá se posicionando como alguém de meio de tabela. Eu acho que esperava-se mais do Borrachinha. Ele chegou para disputar o cinturão contra o Adesanya invicto. Eu acho que as expectativas estavam muito mais altas. Se eu sou Borrachinha, eu estaria frustrado com o que eu esperava de mim, com o que esperavam de mim. Eu não consigo trazer esse olhar otimista que o Barbie trouxe. Mas, de novo, não tem certo e errado, é opinião, depende de por onde você vê a coisa, né? Acho isso. Quer falar, Meloto? Quer trazer teu espinho aí já também? Não, eu também concordo. Não, antes do Meloto falar, peraí, só um instante. É só porque a tréplica aqui eu acho que é interessante, porque eu não acho que eu tô sendo otimista. Pelo contrário, a ideia aqui é justamente como que o Borrachinha poderia estar fazendo mais do que ele fez, e ele não tá fazendo. Tipo assim, eu acho que a única coisa que eu discordo é que você falou que ele muito claramente é um cara de meio de tabela que não consegue vencer um top 5. Eu acho que ele fez lutas parelhas o suficiente com caras que estavam ali disputando no topo da categoria pra eu pensar que ele pelo menos consegue lutar consistentemente nesse nível, mesmo que ele vá perder essas lutas, sabe? E isso pra mim é uma coisa importante. Agora o negócio é que eu não sei, porque ele fez 3 lutas nesse nível justamente por uma inatividade absurda nos últimos 5 anos. Sei lá, o Borrachinha não tem nenhuma vitória sobre um atleta do UFC que tem contrato hoje com o UFC. Eu acho isso muito sintomático, e pra mim ele perdeu claramente de um Robert Whittaker que claramente não está mais no seu auge. Enfim, vai lá, Melo. Esse negócio de não ter vitória sobre lutador que tá no UFC ainda, isso me lembra o Stipe Miocic, né? Se pegar o cartel dele ali, quase ninguém tá no UFC ainda. Pois é. Mas enfim, eu concordo contigo um pouco mais, Rampaz. Eu acho que eu também esperava um pouquinho mais dele, inclusive foi meu palpite, eu achava que ele ia nocautear, ousado, ok, mas ficou no quase, hein? Aquele chutezinho ali balançou. Uhum. Mas enfim, Tá vendo como dá pra olhar o copo meio cheio? Por isso que eu falo que não tem muito certo e errado, né? É louco, tipo, mas vai lá, Meloto. Vamos pro meu então, meu espinho. Nesse final de semana foi indicado no Hall da Fama do UFC o Wanderlei Silva, né, durante o evento do UFC 298, prestaram uma homenagem grande a ele lá, e eu notei na internet muitas críticas com relação a essa homenagem, dizendo que ele não merecia ela, porque ele não fez grandes coisas no UFC, mas na minha opinião fez sim, e mesmo se isso não conta, ele fez muitas coisas no Pride, e isso é contabilizado. Se você olhar lá o site do UFC, na descrição diz que o Hall da Fama ele homenageia lutadores que foram influentes na história do MMA, cujo impacto foi sentido dentro e fora do octógono. Então, né, eles reconhecem todo mundo que desempenhou ali um papel fundamental na construção do esporte, e não só do UFC. Enfim, pra mim, não tem muita discussão. Wanderlei Silva, né, foi uma grande lenda do MMA, fez muito pelo UFC também, fez o UFC conseguir explorar 2 mercados, tanto no Brasil quanto no Japão, pela fama que ele tinha lá. Pra quem não sabe, 20 vitórias seguidas, é um recorde no Pride. Acho que por si só já fala aí, quem quer saber um pouco mais da história dele, é só pesquisar no Wikipedia, com o Marcelo Alonso, no canal do Portal do Vale Tudo, ele fala várias histórias do quão grande esse cara é no Japão, por exemplo, não podia pelo menos andar na rua, né? Mulher grávida lá queria a benção dele na barriga pro bebê, o cara virou cartão de crédito, rosto de cartão de crédito, enfim, tá aí meu espinho, pra todo mundo que não concorda que ele tá no Hall da Fama do UFC, pra mim é inadmissível isso. Muito legal teu espinho, até convido quem passou batido, quem foi fazer pipoca nessa hora, assim, rever lá no site do UFC o momento, a homenagem do Hall da Fama pro Cachorro Louco, que é merecidíssimo e uma justiça muito, muito bem pontuada. Sakuraba assim, tá no Hall da Fama, né? Sakuraba, porque ele não, né? Exato, não, um ícone do esporte, né? Justíssimo, concordo. Meu espinho na garganta, cara, é triste, tá? Eu acho assim, né, o erro de Alexander Volkanovski ao acertar substituir Charles do Bronx naquela revanche e salvar o evento contra o Islam Makhachev. Na época eu falei, já existia 3 tapinhas, já estávamos aqui, eu lembro, eu falei, cara, não faça isso,
não faça, ferrou em ter feito, antes da luta acontecer, inclusive. E, cara, como pra mim isso tá associado a um efeito dominó que culminou nesse nocaute desse sábado e essa perda de cinturão. Junto com essa escolha, veio a primeira derrota cachapante dele ali pro Islam Makhachev, e a gente sabe que é um esporte feito de detalhes. Você pega uma luta importante daquela contra um lutador do Khalid do Islam, Quilat, perdão, do neologismo aqui, hein? Estou cunhando uma palavra nova, Khalid, do Khalid do Islam Makhachev, risadas do Chaves, por favor, sem o devido preparo, sem o camp, não dá para fazer isso. Isso serve até de lição de vida para todos nós, né? Eu fiquei pensando muito nisso, cara, em que vezes na minha vida que eu queimei a largada, que eu achei que eu era um super-herói, sabe? E que eu fui penalizado por isso. De fato, cara, uma coisa pra gente refletir além do MMA. Olha o que esse cara fez, entendeu? Se não tivesse pego aquela luta, tivesse ficado na dele, tivesse se preparado, não teria a perda da autoconfiança, que certamente vem depois de ser apagado, e até danos cognitivos, né? Então, será que ele teria apagado no cruzado do Topuria se não tivesse lá atrás tido acontecido? A gente nunca vai saber, essa resposta não dá para ter, muito subjetivo. Mas, enfim, foi um erro estratégico de carreira e de vida que ele cometeu e que era previsível. Porque na hora, eu não fui o único que falei, eu não sou uma mãe de nada, nossa, muita gente viu. Cara, errou de pegar essa luta e tá aí o preço sendo pago. Esse é o meu espinho. Alguém quer comentar? O Volkanovski, ele vanderlizou, porque o Vanderlei, ele perdeu a invencibilidade dele no Pride justamente quando ele aceitou pegar o Mark Hunt, que era um peso pesado com mais de 30 quilos do que ele, com 2 dias de aviso prévio. Ele ia pegar o Sakuraba e ele resolveu aceitar o Mark Hunt como substituto. Perdeu a invencibilidade de 20 lutas dele e muito também da absorção do Vanderlei foi de aceitar desafios como esses. É claro que era outra época, na época isso era muito mais valorizado, hoje em dia é uma decisão bem equivocada, né? Tu aceitar lutas assim, mas tá aí, né? O Vanderlei também poderia ter sido muito maior, essa lição já deveria ter sido aprendida antes. Perfeito. Eu vou entrar aqui um pouco como advogado do diabo, mas pra começar eu só queria dizer que eu concordo com tudo que o Rampazzo falou, só que simultaneamente eu só queria ressaltar aqui o tanto que é impossível a gente saber o tanto que essa derrota pro Islam e, tipo assim, a concussão afetou realmente o Volkanovski nessa luta. E, tipo assim, é até engraçado que eu esteja falando isso, porque o meu palpite no Topuria foi muito baseado nisso, esse cara tomou uma concussão recente, esse cara fez sobe e desce de categoria, esse cara tá voltando a lutar muito rápido depois de ter sido nocauteado. Então, tipo, eu meio que tô indo contra o meu próprio argumento aqui, mas a ideia é que eu não vi nada na luta que deixou óbvio pra mim que ele perdeu essa luta contra o Topuria porque ele voltou rápido demais da luta contra o Makhachev, sabe? Talvez tenha sido, porque igual o Rampa falou, a gente tá falando de detalhes, a gente tá falando de 1% aqui, mas só que o que chove de comentário de tipo assim, perdeu o Topuria é porque o Makhachev já tinha levado a alma, e eu fiquei, eu não vi nada no Volkanovski que eu consegui apontar e falei, pois esse não é o mesmo lutador do ano passado. Eu achei que ele tava tendo uma boa performance, inclusive. O Topuria teve uma performance genial. Os dois tiveram, né? Mas só que o Topuria conseguiu impor o que ele queria fazer, e eu não acho que eu consigo apontar algo que o Volkanovski fez de errado, que eu possa pensar assim, o Volkanovski de 2 anos atrás não teria caído nisso. Eu não posso apontar com toda a certeza. Isso aqui é a margem de 1%. O que eu falo comigo. Ninguém pode apontar com toda certeza, né? Se não tivesse pego a luta com o Islam, não teria perdido pro Topuria. Podia perder do mesmo jeito, a gente não sabe. O fato é que isso não invalida o erro que foi ter pego aquela luta em cima da hora. E isso foi dito antes dele perder a luta, inclusive. Assim, então não é nem arquiteto de obra pronta. Era perceptível, cara, errou. Sossega o facho, mano. Deixa a luta cair, deixa o Ganro pegar, que tava ali de substituto. Não, fominha, louco. Né? Aí tem a coisa da saúde mental dele, é um cara que se não tá lutando, se não tá em depressão, né? Então tem toda uma falta de cuidado mais holística ali que com a vida dele mesmo, que não aconteceu. Agora, eu acho, nunca vai dar pra saber de 0 a 100 o quanto que isso influenciou, mas uma concussão cerebral a mais na sua conta e a perda de confiança de você ter visto a escuridão e voltado, você foi até a morte e voltou, né, ser apagado, é isso, né? Você nunca passou por aquilo, depende se você passou, o quanto que isso é imensurável. Mas
Mas, enfim, não dá pra cravar que se ele não tivesse se ele não tivesse ido na luta, ele teria vencido do Topuria. Claro que não dá pra cravar isso. Mas acho que dá pra cravar que aquilo não ajudou. Com certeza. Só o que eu queria dizer aqui é porque existem muitos casos claros que a gente vê que o lutador teve uma luta que foi o início da derrocada dele, né? Tipo assim, Tony Ferguson sendo o caso mais claro. E eu só queria passar aqui pros ouvintes que eu não considero que esse tenha sido um desses casos, pelo menos até agora. O que eu tô falando é que eu não vi nada no Volkanovski que me fez pensar a derrota pro Islam iniciou a derrocada. Com certeza não ajudou, mas eu também não achei que teve nada ali que eu consiga distintamente falar que isso foi um problema. Entendi. Então eu realmente discordo de você, mesmo. Pra mim, tipo, aquilo foi um claro início de derrocada. Pra mim existe um indício aí de que ele vai seguir esse caminho de prolongar a carreira, mesmo que não tenha mais o alto nível de sempre. Então eu tô com medo, inclusive, dele virar um Tony Ferguson da vida de mais um. Parão. E outra, ele tá indo contra a própria estatística. Eu não sei se vocês estão ligados, mas os campeões ou os lutadores que em disputas de cinturão da categoria dos meio-médios pra baixo, com mais de 35 anos, contra caras mais jovens, só ganharam uma luta, que foi o Tyron Woodley contra o Darren Till, na história do UFC. Então o Volkanovski com 35 anos, ele já tava fazendo algo raríssimo se ele vencesse essa luta aí. Vamos para Rampazzo Reage. Dessa vez eu selecionei 4 comentários, ou seja, passei da conta, a gente já estourou o tempo aqui nos espinhos, então eu vou ter que ler rápido. Eu vou ter que ler rápido e vou ter que reagir rápido. Os comentários são muito legais. O primeiro é do MMA Caos Shorts. Olha isso aqui. Estão preparados, Meloto e Barbie, para ler o que eu vou, para escutar o que eu vou ler aqui agora? Olha isso daqui. Abram as orelhas. Meloto e Barbie juntos. Parece que estou lá em 2014 na comunidade do Bernardi. Sucesso, meus irmãos. Saudades de vocês. Entre parênteses, Luan do UFC 1000 Grau. Olha que comentário saudoso, entregando os dois veiacos aqui do meu lado, hein? Tem gente viva ainda daquela época? Muito bom, muito bom. Peraí, Luanzinho, se for o que eu tô pensando aqui, esse cara foi comigo no meu primeiro evento de MMA ao vivo, foi em Belo Horizonte. Inclusive, a gente viu o Zé Colmeia lutando num ginásio lá em BH, bem fundo de quintal, e a gente entrou como mídia, cara. Espetacular. Um abraço, Luan, mano. Diz aí depois se você é o Luanzinho, amigo íntimo do Barbie. Vamos lá, seguindo aqui. O próximo foi do Felipe de Santana. Olha, tinha que ler esse comentário, né? Olha que bonitinho. O Felipe, inscrito novo aqui. Conheço o Barbie desde o MMA hoje. Muito bem-vindo, então, Felipe. E o Barbie tá desenterrando as caveiras dele. Os amigos do século passado dele aqui. Bem-vindo, Felipe. Espero que você esteja ouvindo este episódio aqui também. Próximo que eu trouxe aqui, Anderson Cacho. Olha aqui, ó. Abre aspas. Até tirar os ossos. Fala, Brutamontes. Ficou muito legal essa nova capa do vídeo. Check pra gente. Olha aí a Bruna brilhando. Acho o Itaque favorito, mas não sei porquê, acho que o Borrachinha vence. A intuição precisa ser calibrada aí, meu amigo. E preferia a análise, apesar que aquele chute rodado ali quase que fez ele imitar. E preferia a análise de Volka versus Topuria, por conta de ser uma luta muito mais difícil de analisar. Dito isso, muito legal o trabalho de vocês, escuto toda semana. Então, esse eu sei que tá me escutando. Manda um abraço pra ele aí, capitão. É o Anderson. Um grande abraço, soldado, e ainda um abraço mais apertado, porque eu também queria ter feito a análise dessa luta. O povo pede, seu capitão obedece, porque seu capitão é um servo do povo, mas que eu preferiria. É isso aí, eu gosto de ver um soldado bem treinado assim. Ó, abre aspas agora aqui para o Pablo Fernandes, o príncipe, é o seu... Cara, eu vou pedir pro Pablo Fernandes parar de comentar, porque ele só faz uns puta comentário da hora que eu sou obrigado a vir aqui e ler, só que eu não aguento mais ler o comentário do cara. Não comente neste podcast agora, o príncipe. Abre aspas. Excelente episódio. Capitão tirando onda nas análises, Rampa sempre pensando fora da caixa e Meloto nos deixando bem informados. Sente falta de uma nota sobre Gary versus Neil. Não tem como ser uma luta ruim. Cara, essa frase dele me pegou, porque, cara, concordei muito com você. Realmente, assim, a gente vai até discutir aqui, o príncipe, reavaliar um pouco o modelo desses podcasts, porque como é que pode
a gente fazer uma análise inteira de um evento que vai acontecer e não tocar nessa luta, Gary versus Neil. Então você tem toda a razão. O podcast do Sexto Round, que é uma inspiração pra gente, né? Eles fazem uma rápida comentada ali, assuntada de cada luta do card principal. A gente pode, de repente, adotar isso, ou enfim, assunto pra nossa cozinha aqui depois. A calma que não terminou o comentário do cara. O Main Event vai ser poder versus volume. Também acho que Topuria leva. Volca não tá exatamente velho, só que é grande a diferença de idade e quilometragem. Acertou. O Matador vai pro abate, tem muito poder, difícil não rolar pelo menos um knockdown. Cara, muito legal o teu comentário, muito legal tuas observações e vai fazer... Você deu insumos pra gente ter o que pensar aqui. Bora pro UFC México, Royval versus Moreno, Moreno versus Royval, segunda luta entre os dois, né? Uma revanche, né? Os Brandon se pegando. Meloto, conta aí pra gente o que vai acontecer no card principal, que horas começa e quais são as lutas. Bom, card principal começa à meia-noite, no horário de Brasília, transmissão do Fight Pass, e a gente vai começar com uma luta entre o mexicano Manuel Torres e o escocês Chris Duncan, duelo pelo peso leve. Depois, a mexicana Yasmin Jauregui contra a americana Sam Hughes, duelo pelo peso palha. Na sequência, Raul Rosa Jr., o mexicano, contra o americano Rick Turcios, um confronto pelo peso galo. Depois disso, o mexicano Daniel Zeluber contra o argentino Francisco Prado, um duelo pelo peso leve. No Come Event, o mexicano Yair Rodrigues contra o americano Brian Ortega, duelo pelo peso pena. E na luta principal, Brandon Moreno e Brandon Royval, confronto entre o mexicano e o americano em duelo pelo peso mosca. As duas lutas principais, revanche, valendo 5 rounds. Os dois confrontos valendo 5 rounds. Muito bom. Evento principal começando à meia-noite, horário de Brasília. Análise da luta principal, que nem sempre é a luta principal. Vejam só, né? A gente, 3 tapinhas, comeu bola, era pra ter subido nos stories lá do Instagram. Qual das lutas principais, né? Main Event e Come Event, vocês gostariam de ver a análise do Barbie, né? Os Brandon se matando, ou Ortega versus Rodrigues, né? Brian Ortega versus Yair Rodrigues, e a gente comeu a bola e não subiu essa enquete. Peço desculpas. Então, foi feito por uma decisão monocrática, decidimos derrubar a luta principal. Ela foi promovida ao inverso para a luta co-principal, porque a gente acha Brian Ortega e Yair Rodrigues uma luta mais interessante, um casamento mais interessante, e é nela que a gente vai. Certo, Barbie? Certíssimo, vamos a eles. Pode começar, Barbie, pelo Brian Ortega, por favor. O que o mito traz para este confronto? Cara, antes de falar de questão estilística aqui, eu só queria comentar que o Brian Ortega também é um que sofre aqui da síndrome do Borrachinha, com uma inatividade absolutamente brutal, né? O cara, desde que entrou no UFC, ele tinha feito consistentemente 2 lutas por ano, chegou à derrota contra o Max Holloway, passou quase 2 anos parado. Aí ficou mais 1 ano parado, depois voltou depois de 6 meses e agora tá 1 ano e meio parado. Foram 4 lutas nos últimos 5 anos. Complicado, é complicado. O cara literalmente perdeu o auge dele nesse processo. E dessas 4 lutas, 3 foram derrotas e nas 3 ele recebeu muito dano, sabe? Dano muito significativo. Luta contra o Max Holloway terminou porque o médico interrompeu, ele tava com o olho quebrado, ele tava com a mão quebrada, ele tinha tomado um cacete. Contra o Volkanovski, praticamente a mesma coisa, exceto que o médico não interrompeu, mas deveria. E a luta contra o Yair Rodrigues, que foi a primeira luta entre os dois, que terminou com ele lesionando o braço, tentando explodir o próprio braço para sair de uma finalização, né? Então, o que o Brian Ortega traz? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas para mim o Brian Ortega é o maior oportunista da história do UFC, no sentido que para mim ele é um cara que praticamente nunca vai conseguir vencer uma luta de ponta a ponta, porque ele simplesmente não tem um estilo muito voltado para isso. Ele é um cara que tem um grappling muito afiado, mas ele não entra em quedas consistentemente, não consegue quedas consistentemente. Ele tem uma trocação muito voltada para contragolpes e essa questão do golpe mágico, de tirada da cartola mesmo, sabe? Cotoveladas rodadas, cotoveladas de encontro, uppercuts, joelhadas voadoras. Esse tipo de coisa funciona muito bem. E ele é um cara que sempre se valeu muito da questão de resistência, porque ele não tem uma defesa muito boa. Ele tenta fazer a questão do shoulder roll lá, mas é um dos shoulder rolls mais explorados
memoráveis que eu já vi dentro do MMA, sabe? Ele tem bons chutes, mas ele acusa todas as fintas e acaba que quando você não está fazendo o shoulder roll apropriadamente, você está essencialmente abaixando a mão e dando a cara pro seu adversário bater. E acaba sendo aquela coisa que dentro de uma luta, se você tem a capacidade de tolerar porrada e fazer seu oponente sufocar na pressão, você faz isso. Mas só que isso vai te causar dano acumulado. E o Brian Ortega já tá dando sinais que esse dano aqui tá realmente acumulando bastante. O corpo dele já não responde mais da mesma forma. E, tipo, muita gente falou que essa luta contra o Yair, a primeira luta, tenha sido mais um acidente, a questão da lesão. Mas a questão é que você tentar explodir pra tirar o braço, você tá meio que confiando que o braço vai tolerar o impacto ali. E o braço dele não tolerou. O que pra mim já mostra que o corpo dele também tá meio explodido nesse sentido. Em termos de jiu-jitsu, ele é um cara que tira guilhotinas de qualquer lugar, ele também tira anacondas, triângulos, ele faz todo esse tipo de coisa muito bem, e tipo, o tanto de vezes que eu já vi ele pegando finalizações a partir de um clinch ou de uma entrada de queda do adversário, ele é um cara realmente que tá só esperando a primeira oportunidade para entrar nesse tipo de coisa, e ele faz isso extremamente bem. Eu vou dizer que de todas as vitórias que ele tem dentro do UFC, literalmente todas as vitórias, 100%, a única que ele não virou a luta e definiu no processo foi contra o zumbi coreano, que ele dominou de ponta a ponta. Mas todo o caminho dele para a disputa de cinturão, ele estava perdendo a luta até ganhar. E isso aqui, eu vou dizer assim, tem a parte do demérito, que ele claramente não é um lutador consistente, mas também tem a parte do mérito que ele conseguiu fazer isso do nível mais baixo ao nível mais alto. E isso aqui também é uma questão consistente. Excelente, Barbie. Isso é engraçado, você deve estar se perguntando por que o Diacho, o Rampazzo, chamou o Brian Ortega de mito. Eu sou um fã do Brian Ortega, sou um fã desse lutador há muito tempo, assim, acho ele muito letal, gosto, um lutador que mexe com as minhas emoções. Agora, ele vai pegar um lutador que também tem fama de ser letal, né, capitão? Que análise que você faz aí das armas do Yair Rodrigues? Pois é, o que o Yair Rodrigues tem de arma? Pergunte pra mim, Rampazzo, quais são as armas mais letais no arsenal do Yair Rodrigues? Pergunte pra mim. O capitão Carisma, se você pegar todo o arsenal do Yair Rodrigues, quais são as armas mais letais dele? Já que você perguntou com tanto carisma, eu te respondo aqui, meu querido Rampazzo. A questão é que todo o arsenal dele é uma coisa muito letal. É aquele lutador que a gente chama de cheio de quina, que basicamente tudo que ele faz é extremamente poderoso, tudo que ele faz tem chance de pegar, tudo que ele faz tem chance de definir. Aquela coisa que tá vindo uma cotovelada rodada, uma cotovelada de baixo pra cima, um chute alto, um chute médio, e tudo isso com muito poder, sabe? E tipo assim, ele não tem muito nocaute de mão, eu mesmo não lembro dele nocautear um adversário com golpes de mão, mas ele também baixa muito pesado. Ele fez até o Max Holloway sentir uns golpes na luta entre eles, só com boxe. É só porque o boxe realmente não é o foco dele. E quando a luta vai pro chão, ele tem uma guarda extremamente ativa. São triângulos, são chaves de braço, é um dos caras mais chatos de lidar nesse quesito, sabe? Tem uma estratégia consistente contra o Yair, que é você quedar ele perto da grade, justamente para não deixar ele fazer o trabalho dele de guarda, porque é um cara infernal de se lidar por cima, sabe? E na trocação, é um kickboxer de alto nível. Eu não vou dizer que o boxe dele é bom, ele também se vale muito de resistência, igual a gente estava falando aqui do Ortega. Ele tenta fazer o shoulder roll, que não funciona exatamente bem, mas só que essa questão da letalidade dele, bicho, os contragolpes dele, o que fez o Max Holloway pensar duas vezes antes de começar a jogar centenas de golpes por round, foi justamente, e isso deu pra ver claramente durante a luta, o Max entrou com uma sequência de 4 golpes, e o Yair entrou com uma cotovelada de baixo pra cima que pegou de raspão, e deu pra ver na cara do Max que ele tava assim, ok, eu tenho que pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de coisa novamente, sabe? Porque é isso, tudo que o Yair faz em termos de contragolpe é letal, mas também se você deixar ele ter o espaço e ele começar a entrar com os chutes dele, bicho, é cada bomba. O Josh Emmett estava acusando praticamente tudo, o Jeremy Stephens também acusou praticamente tudo, os chutes dele são lapadas, cara, é tudo com extrema potência. Ele é um cara que é isso, eu acho que se qualifica como um lutador perigoso. Estavam me perguntando a respeito, como que você vê ele contra o Topuria? Eu falo, eu acho que o Topuria tem um casamento perfeito pra matar o Rodrigues, e ao mesmo tempo ele pode morrer, só porque o Yair faz isso. Ele entra nas lutas e mata as pessoas, porque ele é um cara absurdamente letal. Meu maior problema aqui com o Yair é que eu não acho que ele tem um jogo extremamente consistente em termos de plano mesmo. Ele não entra querendo estabelecer armas e criar as coisas a partir dessas armas pré-estabelecidas. Ele entra
entra e ele vai te chutar muito forte, ele vai te socar muito forte, ele vai tentar antecipar suas entradas com cotoveladas ou com outros chutes. Caso você quede, você vai ter que lidar com a guarda dele. Ele é aquele tipo de lutador que eu gosto de falar que ele faz as perguntas, ele não traz as respostas. Ele vai te fazer um monte de perguntas e você tem que saber lidar com isso. Porque em toda distância na trocação, ele vai estar querendo te matar. Quando a luta for pro chão, ele também vai estar querendo te matar. Ô capitão, eu estou louco ou o senhor vai me surpreender no palpite? Quem que leva essa luta? Eu não sei se eu vou te surpreender nesse palpite não, mas só que eu estou botando mais fé aqui no Yair Rodrigues. E eu vou dizer que... Meu Deus do céu. Vamos ter DR na hora de definir a luta principal do palpitão, o co-elemento do palpitão. Pelo amor de Deus, continua, ô Barbie. Por quê? Por quê, Yair? Cara, eu acho que é só uma questão de fase de carreira mesmo e questão de evolução. Eu não acho que o Yair evoluiu muito de um ponto de vista estratégico, mas ele se tornou um lutador mais rápido, mais forte, ele entende melhor como encaixar as armas dele nos oponentes agora do que anteriormente. A única coisa que me traz um certo receio para essa luta, para falar a verdade, foi justamente como que o Ortega conseguiu a queda no Yair na primeira luta entre eles. Isso aqui é uma coisa que pode voltar a acontecer, né? Mas aí foi aquela coisa. O cara levou a luta pro chão e perdeu a luta lá mesmo, sabe? Eu sei que teve a lesão e é justamente por isso que o meu palpite no Yair não é tipo o palpite mais confiante da história do planeta. Porque se o Ortega tivesse levado a luta pra baixo e sido finalizado lá sem, tipo assim, sem questão de lesão, sem questão de caramba, foi uma parada meio ocasional ali, eu não teria nem argumento pra apostar no Ortega, porque eu não consigo imaginar ele levando essa luta na trocação. Eu acho que ele tem muito menos poder, ele tem um arsenal muito inferior ao do Yair, ele precisa levar a luta pro solo, pelo menos em teoria aqui, e mesmo no solo eu não acredito que seja dado pro Ortega, sabe? E eu acho que pra mim vai ser uma questão de... Eu tô com a impressão que a inatividade, o dano acumulado vai começar a pesar um pouco pro Ortega. Ele tá novamente voltando de 1 ano e meio parado e 32 anos de idade. Eu sei que ainda é muito novo, mas essa que é a questão. A época dele que ele deveria mais ter evoluído, mais ter progredido na carreira, ele passou tomando surras homéricas e estando lesionado. Então o meu palpite está indo muito pro Yair por conta disso. Eu vi ele levando a melhor na trocação, na luta entre eles. Quando a luta foi pro chão, ele que definiu. Eu sei que isso pra mim não dita que o Yair é o melhor grappler, mas pelo menos diz alguma coisa sobre a capacidade dele de lidar com o Ortega no chão, mesmo que ele não consiga definir a luta da mesma forma. Então o meu palpite está indo no Yair Rodrigues. Tá aí, muito bem fundamentado o seu palpite, Barbie, isso eu não nego. Pra quem não entendeu a referência, é porque participamos, nós aqui dos Três Tapinhas, do Palpitão, lá do canal Contragolpe, do André e do Lerner. Então sigam ali o canal Contragolpe também para ver o palpitão que condensa vários palpites de vários canais especializados. É muito divertido, muito divertido. Ô Meloto, chegou a hora do Conta Meloto, né? Então assim, esse evento aí, né? O UFC México, Moreno versus Royval 2. O que tá acontecendo lá, hein? Bom, só antes eu queria dar um adendo aqui a uma coisa que o capitão disse ali sobre o Brian Ortega ter sofrido muitos danos ao longo da carreira e dizer que, na verdade, o maior dano que ele sofreu foi da Tracy Cortez, né? Foi o maior dano causado aí na carreira dele. Enfim. Piadinha amorosa em Três Tapinhas. Muito bom. Vai, Nelson Rubens. Bom, gente, esse UFC vai ter aí Brandon Moreno e Brandon Royval 2, uma revanche valendo possivelmente uma disputa de cinturão, né? Quem vencer deve disputar o cinturão contra o Alexandre Pantoja, provavelmente no UFC Rio, e existe essa expectativa é tão alta que o Pantoja embarcou pro México, vai estar lá pra assistir essa luta, pra ficar lá na beira do cage e de repente fazer ali uma encarada com um vencedor. Meloto, eu preciso fazer uma pergunta. Se o Brandon Royval ganha, a gente vai ter Alexandre Pantoja e Brandon Royval pelo cinturão peso mosca de novo? Essa é a pergunta do milhão, né? Como? Porque é bem estranho realmente, não tem como não dizer. O Pantoja acabou de definir o cinturão contra ele, mas se tu olhar o ranking, vai ser o cara que tem a maior vitória ali ele vai ter argumento pra isso, pelo menos o Royval. Agora o Pantoja vai ter também o direito de recusar, né? Cara, que nhaca é essa com peso mosca que não acaba nunca? Mas vai lá, Meloto, continua, por favor. Pois é. Não, eu só tava querendo dizer que o Pantoja vai estar lá pra fazer essa, de repente, encarada com o vencedor, pra promover essa luta pro UFC Rio. E
E bom, tem outros nomes também, né, que estão aí disponíveis pra fazer essa luta se acontecer algum tipo de lesão com o vencedor desse confronto. O primeiro seria o Manel Cap, que tá vindo de Vitória, tá disponível. Eu ia dizer o Almir Albazi, mas o Albazi tá se recuperando ainda de uma lesão grave no pescoço, que ele fez uma cirurgia e, portanto, não vai estar disponível a tempo pra fazer essa luta. E o outro nome que daí poderia ser, seria o vencedor da luta entre o Mokaev, né, o Mohamed Mokaev e o Alex Pérez, que vai rolar agora no dia 2 de março na Arábia não, que vai rolar agora nos Estados Unidos. Então fica aí o mistério no ar de quem realmente vai ser o próximo, porque o Pantoja precisa estar nesse card do UFC Rio. Se não tiver o Pantoja, qual vai ser o brasileiro que vai defender o cinturão, lutar pelo título nesse evento, né? Vamos aguardar. Não, imagina ver Alex Pérez ganhando essa disputa de cinturão em 2024. A luta do Pantoja contra o Alex Pérez foi um dos maiores passeios que eu vi em tempos recentes, porque o Pantoja simplesmente fingiu que o adversário não estava lá. Ele literalmente olhou pro cara e falou: esse cara não traz nada pra mim. Definiu a luta em 1 minuto e meio, cara. Imagina esse cara ganhando disputa de cinturão hoje. É a categoria da nhaca. O meu palpite é que se o Moreno ganhar, ele vai pro Rio de Janeiro, e se o Royval ganhar, vai Mokaev pro Rio de Janeiro. Esse seria o meu palpite. Ô Meloto, bora então investigar o card preliminar desse UFC México. Que horas começa e quais são as lutinhas? Vamos ver se tá valendo a pena a gente perder o nosso sábado à noite. Bom, a gente vai ter o card preliminar começando às 9 horas, no horário de Brasília, né? 21 horas. Começa com uma luta entre o venezuelano Eric Silva contra o tajique Muhammad Naimov, em duelo pelo peso pena. Depois, o mexicano Victor Altamirano contra o brasileiro Felipe dos Santos, o Lipe Detona, duelo pelo peso mosca. Na sequência, o mexicano Luiz Rodrigues contra o ucraniano Denis Bondar, duelo pelo peso mosca também. Depois disso, o peruano Cláudio Puelles contra o francês Fares Zian, em confronto pelo peso leve. Após isso, o mexicano Edgar Chaires contra o brasileiro Daniel Lacerda, também em confronto pelo peso mosca. Depois, o mexicano Jesus Aguilar contra o brasileiro Matheus Mendonça, o Matheus Bocão, em mais um duelo pelo peso mosca. Esse evento tá cheio de lutas de peso mosca. E para encerrar o card preliminar, o mexicano Christian Quinones contra o brasileiro Raoni Barcelos, em confronto pelo peso galo. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Você, fã de luta, que acompanha mais de perto, sabe que esse card preliminar tá bom. Lutas boas, lutas divertidas, né? Bem casadas. E você, que é um entusiasta recente do esporte, acredite em mim, hein? Tá valendo a pena, hein, capitão? Tá valendo a pena demais. E eu vou dizer assim, o card preliminar tá muito bom, mas o card principal, cara, tá espetacular em termos de qualidade da luta, pelo menos em perspectiva. Todas as lutas lá têm um potencial muito alto de serem lutaça, assim, digna de serem a melhor luta da noite. Todas as lutas do card principal estão nessa. É isso aí, cancelem a balada do sábado, todo mundo na frente da TV. Pergunta capiciosa, eu vou começar com o João Menegali Barbi, direto ao ponto. É o seguinte, negão: Borrachinha e Cerrudo, capitão, esses dois que perderam as suas lutas agora na UFC 298 que passou. Comente, por favor, a derrota desses dois e o que vai ser das suas respectivas carreiras. Eu sei que eu tô espinho na garganta, você falou um pouco já do Borrachinha, mas eu quero saber do futuro do Borrachinha e do futuro do Cerrudo. Cara, o Cerrudo, ele tá naquela posição que eu vou dizer assim, lutadores chegam nessa, e eu acho que o caso que eu tenho mais claro foi quando o Lyoto Machida, ele começou a perder muitas lutas por nocaute dentro do UFC. Ele perdeu pro Rockhold por finalização, depois ele foi nocauteado pelo Romero, e na época eu já tava falando, eu acho que ele precisa aposentar imediatamente, e a galera tava falando, não, ele ainda tem muita lenha pra queimar, e eu tava, ele tem, mas aí é a questão assim, você pega um lutador igual o Lyoto, que foi do mais alto nível possível, esse cara tá realmente tranquilo em ser meio de tabela, subitamente, porque é isso, ele já fez ele já deu o que ele tinha que dar no alto nível, e o Cerrudo meio que eu acho que chegou nesse nível. Claro que ele ainda vai conseguir ser competitivo contra caras dentro do top 5, porque ele é um lutador muito bom. Eu só não vejo ele vencendo essas lutas mais, e o cara tá meio que numa luta contra o tempo, né, porque eu acho que ele é o cara mais velho dentro de todo o top 5 da categoria dos pesos galos. Ele não é muito grande pra categoria, ele não é exatamente um cara forte pra categoria em comparação com os outros. Tipo assim, nível de qualidade como lutador,
lutador é altíssimo, mas é isso. Você vai aceitar agora que você vai perder uma luta a cada, tipo assim, 2 ou 3 que você lutar? Porque se você aceitar isso, se você tá de boa com você estar ali no meio do top 10, perigando cair mais do que isso, dependendo de como que as coisas se desenvolverem, continuar a sua carreira. Mas eu, pessoalmente, acho que o Cerrudo não quer isso. Eu acho que ele vai aposentar agora, porque é isso. Chegou lá, fez o que ele podia fazer, viu? Ó, não deu. Eu vou curtir a minha aposentadoria, pra ser sincero, eu acho que essa é a opção correta pra ele. O Borrachinha, por outro... E o Borrachinha? O Borrachinha, eu acho que por outro lado aqui, eu acho que o Borrachinha realmente tem coisas que ele poderia estar fazendo dentro do top 5. Eu acho que se ele conseguir ficar mais ativo e conseguir lutar, sei lá, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, talvez ele nunca seja campeão. Sei lá, mas só que eu quero ver esse cara lutando com alguma consistência. Porque se o cara consegue voltar de 1 ano e meio parado e ter uma performance daquelas contra um lutador que eu considero o melhor peso médio em termos de confrontos contra diferentes oponentes que já existiu, eu acho que ele tem muita lenha pra queimar nessa categoria. Talvez ele nunca seja campeão, e isso também não tem problema. É só que eu acho que ele nunca chegou num momento da carreira dele que é tipo, estou aqui no meu auge técnico, no meu auge físico, lutando consistentemente. Ele pode fazer isso ainda. Ele só tem 32 anos de idade. Ele tá no que seria o auge físico dele. Então, pra mim, ele pode render ainda um pouco mais, mesmo tendo perdido essa luta. É engraçado porque são situações muito similares, mas dado o que aconteceu na carreira deles anteriormente até agora, eu acho que o Cerrudo tá distintamente no final da carreira, enquanto o Borrachinha tá num momento que ele pode estar chegando na melhor fase dele. Tudo depende do que ele vai fazer agora. Quanto otimismo, hein, capitão? Ô, a pergunta capciosa pro senhor é a seguinte. A gente prometeu falar do UFC 300 aqui, não falamos até agora, né? Então vamos cumprir essa promessa. Poatan e Jamahal Hill foi casada pra luta principal deste evento, né? Eu não sei se em algum momento alguém vai querer comentar isso, que eu achei um pouco decepcionante para as expectativas que tínhamos, ter essa luta como a principal luta do UFC 300, por mais que eu adore Poatan, que eu queira vê-lo lutar, e acho que meu coração sempre fica acelerado quando eu vejo o índio entrando no octógono, mas eu esperava algo mais midiático ali pro UFC 300. O que eu quero saber de você é o seguinte, Melô, o card do UFC 300 tá 100% fechado? Você consegue narrar ele aqui pra gente? E mais do que só informar, de dizer o que Igor Melotto realmente acha dessa luta principal e do Common Event também. A gente vai ter 2 chinesas ali no Common Event do UFC 300. Cara, eu tô achando isso tão anticlímax. Eu tô sendo muito chato, Melotto. Bom, primeiro eu vou começar informando aqui o card, como tá. Vai começar com a luta entre o Davidson Figueiredo e o Cody Garbrandt. Vai abrir o card preliminar com essa luta, segundo o Dana White. Incrível. Só uma coisa. A primeira luta é essa luta incrível. Tá vendo como promete? Parece que vai vir uma coisa espetacular, que vai terminar contra, sei lá, cara, Batman versus Mark Zuckerberg. E aí, entende? Continua, Melotto, desculpa. Vai lá. Depois, a segunda luta. Não tá na ordem ainda, que ela não foi realmente 100% sacramentada, né? No próprio site do UFC lá tá começando com a luta do Bob Green versus o Jim Miller, mas essa luta a gente sabe que vai ser a segunda, que não vai ser a primeira, pelo menos. Então, essa seria a luta que está lá depois dessa do Davidson contra o Garbrandt, né? Que é o Bob Green versus Jim Miller. Na sequência, Jéssica Batistaca contra Marina Rodrigues. Depois, o Sodiq Yusuff contra o Diego Lopes. Vou te interromper, Melotto. As 3 lutas que você falou depois da primeira estão abaixo da primeira, na minha opinião. Já começa uma coisa aí. Começou como nota 10 e foi caindo. Continua, Melotto. Talvez uma estratégia para captar a atenção do povo já desde o início, mas enfim. Depois, com certeza. Bo Nickal versus Cody Garbrandt. Essa tinha que ser a segunda luta. Do UFC 300. Continua, Melotto. Eu tô enlouquecido aqui. Eu vou travar meu microfone. Eu não vou deixar o Melotto falar, terminar. Eu me mutei aqui. Segue, Melotto. Cody Brundage. Depois, para encerrar o card preliminar, Kayla Harrison contra Holly Holm. Abrindo o card principal, Kelvin Kattar contra Aljamain Sterling. Depois, Jiri Prochazka versus Alexander Rakic. Na sequência, Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Depois disso, Justin Gaethje versus Max Holloway pelo cinturão BMF. O Common Event, Zhang Weili versus Yan Xiaonan, duelo pelo peso palha feminino, valendo a disputa de cinturão, né, valendo o cinturão. E o Main Event, Alex Poatan versus Jamahal Hill, duelo pelo peso meio pesado, com o cinturão também colocado em jogo. Informação que tem aí, o Dana White disse que tem mais uma luta sendo preparada para esse evento, uma luta bem interessante, segundo ele.
não parece que vai ser o card principal, porque já tem 6 lutas programadas pra esse card. A não ser que ele estendesse pra 7, algo que já chegou a acontecer no passado, na volta do UFC no Japão, UFC 144, teve 7 lutas no card principal. Bom, agora vamos então pra minha opinião, né? O que eu acho do card? O que eu acho dessa luta principal? Cara, o grande erro pra mim foi ter casado esse evento em abril, né? Bem no período do Ramadã ali, logo 4 ou 5 dias depois do Ramadã. Então tu já elimina aí boa parte dos teus lutadores de elite, que muitos deles são muçulmanos. Então tu imagina se isso aí foi programado tipo uns 2 anos antes, e se tu tivesse diversos campeões muçulmanos, tu ia melar o evento, né? Então já foi uma barbeiragem monstra ter casado nessa data. E luta principal, cara, dentro das opções disponíveis, pra mim foi a melhor. Eu tô muito empolgado com essa luta, acho que não iam conseguir casar nenhuma melhor. Qual que foi o problema? Comunicação. Não comunicaram direito isso. Deixaram nós acreditar, a gente criar a expectativa que fosse vir algo super magnífico. O nome do evento, inclusive, tá dizendo lá incomparável. Esse evento de incomparável não tem nada. Já vimos diversos eventos no mesmo nível. Então, esse foi o grande erro. Porque se tu muda o número do UFC 300 para o UFC 251, nossa, eu ia ter um orgasmo nesse evento. Mas o problema foi a falta de comunicação, ou o modo que foi comunicado de que algo super espetacular estava vindo feito, sendo que a disputa de cinturão é uma disputa corriqueira e o card todo, a gente já viu cards do mesmo nível. Antes de passar a palavra pro Barbie, eu só quero dizer o seguinte, Poatan versus Jamal Hill seria uma luta ótima para o UFC. Para o UFC 300, Poatan e Jamal Hill poderia ser uma luta ótima como primeira ou segunda luta do card principal. Como a principal luta do evento, não cabe. Não tem como. Fala, Barbie. Cara, então, eu acho que vocês já falaram muito bem, mas é porque a primeira luta que foi anunciada para esse evento foi Aljamain Sterling versus Calvin Kattar, e ela foi anunciada com o Dana falando, vocês não têm a menor noção de qual vai ser a primeira luta desse card, vocês já vão ver, a gente já vai dar o tom. E tipo, a impressão que dava é que todas as lutas que seriam anunciadas posteriormente a essa, seriam de nível igual ou mais alto, e simplesmente não foi o caso. É muito como o Meloto falou, cara, esse evento seria um eventaço em qualquer outro momento, mas é o UFC 300, tipo, o UFC 200, ele tinha Ronda Rousey contra, não Ronda Rousey, perdão, ele tinha Amanda Nunes contra Miesha Tate, ele tinha Daniel Cormier contra John Jones, a luta não rolou, mas ela estava programada, então eu tô contando aqui, ele tinha o retorno do Brock Lesnar, tinha José Aldo disputando o cinturão contra Frank Edgar, tinha Johnny Hendricks, tipo assim, tinha muita coisa acontecendo no UFC 200. No UFC 100, a gente teve George St. Pierre, a gente teve Brock Lesnar, a gente teve o nocaute, um dos maiores nocautes da história com o Dan Henderson contra Michael Bisping, tipo assim, é outro nível mesmo, sabe? E aí você fala, e olha só que aqui eu sou o maior fã do Poatan que pode acontecer, mas eu tô, pela primeira vez na minha vida, eu tô pensando aqui no campo de negócios, né? Porque eu já tinha falado algumas vezes aqui no podcast que se esse card tivesse menos que 3 disputas de cinturão, eu já considerava esse evento uma falha. E ainda, olha as disputas de cinturão que eles colocaram. Eles colocaram o evento principal do UFC China pra ser o co-main event dessa aqui. E essa aí, para mim, foi inacreditável. O maior erro pra mim também foi esse card. O maior erro. Cara, tinha uma luta mais perfeita pra ser o UFC China do que essa? Não. E eles resolveram, não, vamos colocar no UFC 300. E aí colocaram o Poatan contra o Jamal Hill, que tipo assim, beleza, vai ser uma boa luta com toda certeza, eu tô animadaço pra ela, mas esse deveria ser a luta principal do UFC 301 no Rio, e não a luta principal do UFC 300. Cara, simplesmente não faz sentido. E é muito notório que eles estavam tentando tapar buraco aqui. Eles se colocaram numa situação que eles casaram luta pra todos os campeões que eles tinham, e a gente já tinha comentado isso aqui no podcast. Eles casaram luta pra todos os campeões. Não tem muita gente que eles podem colocar no UFC 300. E tinha muita gente me falando, cara, espera, eles com certeza têm um plano, eles com certeza têm uma ideia. Eles não tinham um plano. Aí chegaram agora nos 45 do segundo tempo e falaram, a gente precisa de uma disputa de cinturão. Fala pro Jamal Hill, ok, eu sei que você tá lesionado, mas agora você não tá mais. Então é hora de voltar, entendeu? É hora de voltar. E é isso, ele vai voltar em uma época que ele mesmo já tinha declarado que não estaria apto pra fazer essa luta principal. O UFC deve ter colocado uma bolada aí, viu? Mas como card, Barbie, é um excelente card, é um excelente pay-per-view, mas o UFC 300... Última coisa, e esse card que nós estamos vendo aí é o card intacto, sem lesão. Geralmente, sem lesão. Tem alguma coisa, geralmente acontece algum problema aí. E aí, eles estão preparados com um plano B, entendeu? O UFC 200 foi completamente um plano B, e ainda assim, né, tá bem comparável. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, não nos entendam mal. Se você olhar o card preliminar
Centenário e o card principal do UFC 300, tá um eventaço, tá incrível, claro que a gente vai assistir. O ponto é, não está à altura da festa, da magnitude de um evento centenário, do que se prometia furar a bolha. Se você volta 6, 7 meses atrás, falava-se em volta de Habib, em Elon Musk contra Zuckerberg, gerou-se uma expectativa muito maior. Não sei se alguém aqui, se algum dos nossos ouvintes já foi num restaurante com menu degustação. Eles servem lá para você 7 pratos. O primeiro prato é espetacular e os dois depois, os demais vão decaindo. A experiência que você tem ao sair do restaurante é negativa. Você sai falando mal, assim. Então, não erraram, cara. Incrível, cara. Dana White, o nego chama ele de Grana White. O cara deveria saber fazer um evento desses. É incrível, incrível. Vamos fechar a régua e bora para Crava Capitão. Crava Capitão. Ô, Capitão, tá com os palpites aí, com a colinha aí fácil na mão? Tudo na mão. Agora é o seguinte. Crava Capitão, a gente cravou os 3 na última. Acertamos os 3 na última. E aí eu vou ser sincero, né? A gente não vinha indo bem. Desde o final do ano passado até o início desse ano, a gente vinha dando umas derrapadas, a gente tem conversado um pouco sobre como apresentar esse quadro, algumas mudanças, de repente, a gente chegou até a falar no evento passado, né, de poder dar um pouco mais de liberdade pro Barbie, né, de conseguir montar umas múltiplas, porque tem algumas dificuldades. A gente grava o podcast aqui na terça-feira, muitas odds não estão abertas ainda, então o desafio é dobrado pro Barbie aqui. Então, preciso dizer que a gente não vinha vindo muito bem, mas, pô, quando a gente acerta, precisa falar, né, Capitão? Gabaritamos, hein? Gabaritamos. E, tipo assim, gabaritamos com odds bem bacanas. Eu acho que 2 das 3 odds estavam por volta de 1,80, né? Então, assim, não temos ainda as mudanças que a gente pensa em fazer aplicadas, ainda sob as regras antigas, apenas sugestões livres de aposta simples, com um mínimo de 1,50. Quais são, Capitão? Conta pra gente aí, por favor. Pois bem, então, a primeira aposta aqui é que Cláudio Puelles contra Fares Ziyan vai terminar antes de 2 rounds e meio. E essa odd, senhores, tá pagando 2,25. Como é óbvio pela odd, esse aqui não é o resultado mais provável, então vocês devem estar se perguntando, por que, Capitão, você está confiante nessa? Meloto, pergunte pra mim, por que, Capitão, você está confiante nessa odd? Por que, meu Capitão, você está confiante nessa odd? Eu vou te dizer, meu querido Meloto, é muito porque os caras têm estilos muito opostos de luta. O Ziyan é essencialmente um trocador sem muito grappling, enquanto o Puelles é um grappler que praticamente não troca. E tipo assim, os dois, o Ziyan não é essencialmente um definidor, mas muito porque ele tem lutado também com trocadores muito bons. E aí ele tá realmente fazendo só o básico, mas ele tá enfrentando um cara que tem 0 de trocação. O Puelles é basicamente a mesma coisa. Quando ele pega um cara que sabe grappling, talvez ele não consiga definir, mas ele tá enfrentando um cara que também não tem um grappling muito bom. Eu acho que essa é uma daquelas lutas que vai ser uma surra unilateral. Eu só não sei pra que lado vai ser, mas eu acredito que uma definição aqui, por esse valor, tá pagando muito, muito bem. Vamos para a próxima, que é Yair Rodrigues contra Brian Ortega, acabar antes de 4 rounds e meio. Senhores, porque essa luta aqui tá durando 5 rounds. E ela acabar antes de 4 rounds e meio tá pagando 1,52. Bicho, são 2 dos caras mais letais da história dessa categoria. São 2 caras que podem finalizar, que podem nocautear literalmente a qualquer momento. Você tá colocando um contra o outro e tá falando que o mais provável é essa luta aí pra decisão. Não entendo, não concordo. Eu acho que essa odd aqui tá valendo muito a pena. Abaixo de 4 rounds e meio, odd 1,52. E a última aqui, essa aqui é aquela, em teoria, a odd segura, que eu tô com um certo aperto no coração, porque vocês vão entender. Mas a odd aqui é no Raoni Barcelos por vitória simples contra o Christian Quiñones, pagando 1,57. Por que dá o aperto no coração? Porque eu não tenho nenhum elemento pra falar que o Raoni não ganha essa luta. Mas o coração aperta, porque é o Raoni e eu gosto muito dele. Eu acho que essa é uma odd que tá valendo muito a pena. Eu não vejo nenhuma área nessa luta que o Christian Quiñones seja superior ao Raoni. Eu acho que essa odd de 1,57 tá pagando muito bem. Então, recapitulando, pra quem não acompanhou, Cláudio Puelles contra Fares Ziyan, terminar antes de 2 rounds e meio, odd 2,25. Se essa bater, soldados, se essa bater, eu quero vocês beijando as botas de trabalho do seu capitão na semana seguinte, hein? Brian Ortega contra Yair Rodrigues, acabando antes de 4 rounds e meio, odd 1,52. E Raoni Barcelos por vitória simples, pagando 1,57. Ô, Capitão, se a odd
bigode de 2,25 não bater, você vai beijar as botas dos soldados? Seu capitão nunca se rebaixaria a fazer tal coisa. Eu erro o palpite, mas eu mantenho a pose. Entendeu? Entendi. E pra quem não pegou, lembrando que nos stories do nosso Instagram, lá nesse momento, se não tiver nesse momento, vai ser daqui a pouco. Vai aparecer lá as 3 sugestões lá nos stories do nosso Instagram. Meloto, abra o seu baú, por favor. Então, galera, o baú do Meloto desta edição vai trazer aí, já que a gente teve uma disputa de cinturão de peso pena no último evento, né, que foi histórica, né, com resultado bem contundente, eu vou trazer aqui o histórico do homem que segue como o maior campeão da história do peso pena, que ainda pelo menos tem os melhores números, os maiores números desta categoria como campeão deste peso pena. José Aldo continua como o maior deles, pelo menos em números e em alguns aspectos, que eu vou trazer pra vocês aqui agora, começando pelas vitórias que ele teve ao longo da carreira, que foram contra lutadores top 15, top 10, top 5, enfim. Começando aqui pela primeira vitória contra um lutador top do cartel dele, que foi o Alexandre Pequeno. Pra quem não sabe, o Alexandre Pequeno, antes de surgir o José Aldo, era o cara do MMA no Brasil, nessa categoria do peso pena. Já foi o número 1 do mundo pelo Shotô, foi campeão mundial pelo Shotô. Antes do peso pena estar no UFC, o WEC tinha essas categorias, e o Shotô também era um evento que adotava esse peso. Tinha o King of the Cage também, mas os 2 principais eram esses. Então, o Alexandre Pequeno tá aí como primeiro nome. Em 2009, o Aldo ganhou do Cub Swanson, que já foi o número 4 dos penas. Em 2009 também, o Aldo foi lá e venceu o Mike Brown, conquistando o cinturão do WEC. O Mike Brown, pra quem não sabe, era o campeão da época, era o número 1 do mundo, teve inclusive 3 vitórias valendo o título, valendo o cinturão do WEC. O Aldo foi lá e ganhou, foi campeão. Na sequência, o Aldo foi lá e ganhou do Uriah Faber, número 1 dos penas também, que já tinha sido campeão. Pra quem não sabe, o Uriah Faber é um Hall da Fama do UFC, teve 6 vitórias valendo o cinturão, então o Aldo ganhou desse nome também. Em 2010, Manny Gamburia, número 3 dos penas, na época, Manny Gamburia tava disputando o cinturão contra o Aldo, e aí então o UFC, adotou a categoria dos pesos penas. Então o Aldo já chegou como campeão da categoria, né, ele já vestiu o cinturão do WC, simplesmente começou a defender o cinturão do UFC já. Ele não precisou conquistar o cinturão do UFC, ele já entrou defendendo. E entrou lá com 2 defesas já no currículo. É isso aí. E aí depois, na estreia dele no UFC, em 2011, contra o Mark Hominick, que na época era considerado o número 3 da categoria. Depois o Aldo ganhou do Kenny Florian, ainda em 2011, que chegou a ser um top 10 ali da categoria, com a vitória que ele teve sobre o Diego Nunes. Em 2012, fez aquela luta contra o Chad Mendes aqui no UFC Rio, o Chad que era o número 2 da categoria. Em 2013, o Aldo também venceu o Frank Edgar, que era o número 2 dos penas também, chegou a atingir esse patamar com a vitória dele sobre o Chad Mendes. Depois, 2013, Zumbi Coreano, o Aldo ganhou também, que era o número 4 da categoria. Em 2014, Ricardo Lamas, José Aldo também venceu, que também era o número 4 do peso pena. E em 2014 ainda, venceu de novo o Chad Mendes, o número 2 do peso pena, e aí ele perdeu o cinturão pro Conor McGregor, e depois fez uma luta contra o Frank Edgar, valendo o cinturão interino, que o Edgar era considerado já um dos tops ali do peso, e o Aldo ganhou esse cinturão, e ele foi unificado, porque o Conor subiu pra categoria dos leves, então o Aldo foi promovido a campeão linear. Aí o Aldo perdeu pro Max Holloway, e depois não teve mais vitórias valendo o cinturão, mas ele conseguiu ainda 2 vitórias contra top 10 da categoria. O Jeremy Stephens, que era o número 5 dos penas, e o Renato Moicano, que chegou a ser um top 10 da categoria em 2019. Juntando tudo, José Aldo teve 11 vitórias valendo o título mundial, contando WC e UFC, 9 defesas de cinturão, e se a gente for comparar, o segundo da lista, o Alexander Volkanovski, 6 vitórias valendo o título mundial, 5 defesas de cinturão. Mesmo número de Uriah Faber, 6 vitórias valendo o título mundial e 5 defesas. Então, concluindo, José Aldo, Hall da Fama do UFC, o único ao lado do Uriah Faber, né? E chegou a ser também lutador do ano em 2010, luta do ano contra Chad Mendes em 2014, 4 bônus de luta da noite e 2 vezes performance da noite. Tá aí então o histórico do José Aldo como campeão e como também lutador ativo nessa categoria dos penas. Perfeito, muito bom, Meloto. Queria dizer... Maior peso pena da história. Exato. Eu queria até dizer para os brutamontes e desdonzeladas aqui que eu sou fã do Alexander Volkanovski e eu não sou fã de José Aldo.
a conversa do porquê uma coisa e do porquê outra fica para outro dia. E mesmo este, que é fã do Volkanovski e não é fã do Aldo, é indiscutível que o maior peso pena da história é o José Aldo. Os números não mentem. Se você quer comparar, você compara. É que nem nego que vinha comparar Maradona com Pelé. Bom, um tem 3 Copa do Mundo, outro tem um fez 400 gols, outro fez 1.300. Você quer comparar, compara. Não dá. José Aldo é o maior peso pena mesmo. Não cabe discussão para este ponto. It's time! Bora pro encerramento. Puta, ficou longo esse podcast, hein? Ai. Eu tô com uma suspeita aí que desde que entrou Rampazzo Reage, que os podcasts ficaram mais longos. A gente precisa escutar a nossa audiência, ver se eles estão confortáveis com esse podcast de mais de 1 hora, ou se a gente faz alguma coisa aí pra dar uma enxugada. Eu estou achando que está ficando longo. Mas vamos lá. Tapinha de despedida. Vou começar eu, hein? E o meu tapa na cara vai do Dana White, né? Por quê, né? Eu não vou ficar repetindo tudo que eu falei do UFC 300 aqui. Mas eu vou falar então do UFC Rio, porque assim, a pataquada, a falta de planejamento do Dana White e do UFC, da empresa, né, para o UFC 300, impactou e vai impactar no UFC Rio. O que a gente vai ter? Então, Pantoja versus Moreno ou versus Brandon Royval? A gente conversou disso aqui, né? Eu acho que o Royval é impossível. Se ele ganhar, eu tô achando que vai vir um Mokaev. Mas o fato é que, ao que tudo indica, teremos uma edição numerada do UFC 301 muito aquém, muito vagabunda. Aí fica a gente especulando, volta de Amanda Nunes, mas é contar com o ovo no bumbumzinho da galinha de um jeito meio esquizofrênico, né? O que a gente tem hoje é um cenário de terra arrasada aqui para o UFC 301, o UFC Rio. Acho até que poderia ter sido anunciado como um UFC Fight Night, com uma disputa de cinturão de Pantoja. Há precedentes para isso. Teve até um recente, né? Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko. Foi um Fight Night, né? La Noche, México. Teve disputa de cinturão, não era um UFC numerado, que acho que reduziria um pouco as expectativas. Ficaria mais fácil de fazer o outro engolir. Mas não. Então, eu acho assim que temos um cenário desestimulante para o UFC 300, a gente acabou de descascar isso, uma pergunta capciosa aí, e um cenário desestimulante para o UFC 301. É isso que eu tinha para falar. Qual que é o teu tapinha aí, Barbie, por favor? Cara, o meu tapinha aqui, e olha só, eu tô sentindo que eu tô ficando cada vez mais bonzinho, porque ultimamente todos os meus tapinhas têm sido nas costas. O meu tapinha tá indo nas costas do Ilia Topuria, pelo que ele fez. E eu vou dizer que eu acho que esse tapinha aqui também é uma desculpa do seu capitão, porque eu quero muito comentar a respeito do que aconteceu, tecnicamente falando. Claro que eu não vou falar da luta inteira, eu vou falar principalmente do momento do nocaute, mas eu só queria dizer pra vocês, porque, tipo assim, claro que existe a questão de, e isso foi até comentado hoje no podcast, de que um é um lutador de utilizar o poder, o outro é um lutador de utilizar o volume. O plano de jogo do Topuria foi feito pensando nisso, como deveria. Se você é o cara que tem tranquilamente mais poder na luta, não faz sentido você fazer um plano de jogo fingindo que isso não é verdade. Então, a ideia dele é, eu tenho que encurralar o Volkanovski e eu tenho que fazer esse meu poder valer. É uma ideia simples, é um plano de jogo simples, mas as táticas utilizadas foram muito mais complexas, e não dá pra eu abordar tudo isso aqui, porque senão o podcast se estenderia por mais 1 hora. Mas enfim, o que eu queria falar era do momento do nocaute em si, porque claro que é uma coisa de milissegundos ali, e tem gente falando, por que o Volkanovski não fez isso? Porque foi 1 milissegundo, mas basicamente quando o Volkanovski vai pra grade, ele tenta circular pra esquerda, e o Topuria, cara, isso aqui é tão importante e ninguém vê, mas isso aqui é tão importante, porque o Topuria, ele dá um passo pra direita antes dele começar o golpe que causou o desfecho. E por que é esse passo? É justamente pra cortar o espaço do Volkanovski e fazer com que a rotação do Volkanovski pra aquele lado, o Topuria deu o passo pra direita, é pra esquerda do Volkanovski, pra fazer que a rotação do Volkanovski pra aquele lado fosse de encontro ao soco do Topuria. E quando o Volkanovski viu o Topuria na frente dele, ele estendeu o braço esquerdo, porque ele tentou pegar o Topuria pra um clinch. É tipo, não, tô na grade, vou clinchar e vou reverter a situação. Ele pegou a cabeça do Topuria com a mão esquerda, tentou entrar com o soco com a mão direita. O Topuria, por outro lado, ele colocou o braço na cara do Volkanovski, que era justamente pra prevenir o clinch. Então ele afastou
afastou o Volkanovski e colocou ele na posição perfeita de receber o cruzado de direita. Então, tipo assim, os detalhes nesse finalíssimo aqui, nesse meio segundo, foram perfeitos, sabe? É isso que faz um lutador de pressão ser um bom lutador de pressão, porque ele previu a movimentação do Volkanovski com os pés, ele também previu o que o Volkanovski queria fazer com as mãos, e ele trabalhou precisamente para contra-atacar tudo isso. E isso durou 2 segundos, galera. É esse que é o 1% que a gente estava falando, cara. Isso aqui, não é que eles pensaram nisso, isso aqui é reativo, né? Mas só que foram coisas que foram extensamente treinadas ao longo de meses e meses dentro do ginásio. E é por isso que o Topuria hoje é o melhor lutador do mundo. Um belo tapa nas costas dele, porque lindo, sensacional. Tapinha dado. Meloto, qual que é o teu? O meu é porque, cara, o Dana White tá de sacanagem com o Belal Muhammad, né? Tá de sacanagem, o cara tá com quase 10 vitórias seguidas aí e não vai disputar o cinturão contra o Leon Edwards. Dana White tá de sacanagem com muita gente. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, vamos colocar pingo nos is aqui, né? Saiu a notícia aí, a informação, de que o Dana White preparou o UFC 300 com o Leon Edwards defendendo o cinturão ou com o Khamzat Chimaev, ou contra o Shavkat Rakhmonov, ou contra o Islam Makhachev. Absurdo. Cadê o Belal Muhammad? O que esse homem fez pra o Dana White odiar esse homem? Eu estou incrédulo com isso e tô com vontade de dar um soco na cara, mas não, é tapinha, né? Não pode. Então tá aí meu tapinha na cara do Dana White. Muito bom, realmente. Agora, eu vou te falar, como essa luta não foi para o UFC 300, algo me diz, Meloto, que a próxima defesa de cinturão do Leon Edwards vai ser com o Belal, hein? Agora moiou, né? Agora o Dana White não tem pra onde correr, né? Tomara. Pois é, eu concordo. Eu acho que, inclusive, a gente chegou a comentar aqui no podcast que Leon Edwards contra Belal Muhammad era a luta certa, era a luta que a gente queria como fãs do esporte, mas que não era uma luta apropriada pro UFC 300. Eu espero que Dana tome um pouco de vergonha na cara e, pelo amor de Deus, bicho, dá a chance pra quem fez por merecer. Ou talvez se fosse a primeira luta do card principal do UFC 300, a gente estaria amando, né? Mas olha o que... Não vamos voltar neste assunto. Meus amores que estão presentes aqui comigo, meus amores que estão me escutando neste momento, até a próxima edição de Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet planetária. Três tapinhas.